Buenos, buenos. Bom dia. Vai. Baixa conexão, mas agora aqui estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Bom dia. Você botou aquele lá que eu... Onde que eu mudo? O quê? O filtro, onde eu mudo aqui? Ali na carinha. Aqui? Não, embaixo. Aonde é? Aí. Não é esse. Eu não sei qual que você gosta. Fala, Jeff. Como é que você tá, irmão? Beleza? Buenos dias, irmão. Como é que tá a conexão? Tá travando alguma coisa? Ou tá bom? Tem como pegar ali o Celuca? Estou bem, vocês. Como é que tá o áudio aqui, irmão? Você consegue me escutar bem, não? A gente tá num lugar diferente aqui, tá ótimo. Fala, Liz, Kel Sanches. Vão chegando aí todo mundo. Boa segunda-feira. Bruninha tá aqui. Nós estamos num lugar diferente aqui hoje. Consigo ouvi-los, que bom. Palominha, e aí, Palominha? A mais nova. Noiva, casada. Noivo o quê? Casou, casada. Só estou sentindo o mesmo frio que vocês. É normal? Tá frio aí em São Paulo? Tá frio aí? A gente tá em Campos. A gente veio fazer um trabalho aqui. E a gente tá em Campos do Jordão. Tá frio aí em São Paulo? Fala, Laurita, bom dia. Bom dia, Rafaela Casimiro. Se vocês puderem disparar o dedinho no coração aí. Liz, BH, bom dia. Dispara o dedinho no coração, por favor. Pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Tá? Você disparando aí, o Instagram avisa que a gente tá ao vivo. Está friozinho. Virou, né? Entrou um ciclone aí, virou o tempo. Mas é isso aí. Daqui a pouco vem mais frio por aí. Mas eu tenho uma palavra aqui pro coração de vocês. Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Isso aqui verdadeiramente esquenta a nossa vida. Amém? Então, tá friozinho, tá? Palominha, a gente já fez devocional aqui em Campos já, no ano passado. Quem tava aqui no ano passado, a gente fez dois ou um? Eu queria só que eu... Hã? 2 ou 1? Não, quando a gente veio a primeira vez em fevereiro, a gente ainda não fazia devocional na internet. Aí quando a gente veio na segunda vez na pandemia, sim. Ah, tá. Kel Sanches. Bom dia, Kellen. Gente, abra sua Bíblia, por favor. Eu estava, que legal. Foi mesmo. Laurita, Mas você tava mais frio daquela vez. Nossa, daquela vez tava uma friaca. Tem uns aí gravado aí. Uns devocionais que a gente fez aqui em Campos. Um frio desgramado. Mas um frio. Tá de boa aqui hoje. Eu vou até tirar essa camisa aqui já. Essa blusa. Gente, abra sua Bíblia, por favor, em Salmos. Nós vamos para Salmos. Deus colocou uns salmos aqui no meu coração hoje de manhã. Salmo 131. Salmos 131. Lumayuma, um beijo no seu coração. Ah, eu me lembro de você super com frio. O Cachecol. Bruno dá uma exagerada, né, pessoal? Homem dá uma exagerada? É. Ah, homem dá uma reclamada, uma exagerada, né? Mas você sabe que um dos aprendizados dessa pandemia, que foram vários, e acredito que todos tiveram vários aprendizados até aqui, mas um dos aprendizados foi que hoje eu curto frio, cara. Eu sempre detestei frio. Não foi aprendizado, amor, foi a idade chegando. Não, aprendizado mesmo. Deus fez eu gostar de frio, de verdade mesmo. Eu era muito chato com frio. Tava frio, você tava garoando, você tava o tempinho fechado. Eu já meio que colocava o foco de que o dia não ia ser legal. Você acredita nisso, cara? Eu já colocava o foco de que o dia não ia ser legal. Então, não é sobre isso. Acho que isso foi um dos aprendizados também. Quanto mais a gente cola na videira, mais a gente recebe uma satisfação dentro de nós, uma suficiência dentro de nós. Obrigado, Fê. E que faz a gente olhar as coisas de uma outra maneira, né? Então, hoje eu olho o frio de outra maneira. Nós estamos em Campos, a gente veio fazer um trabalho aqui. Quarta-feira acho que a gente está de volta para São Paulo, tá? Uma coisa pra gente poder começar aqui, Salmo 131, vamos orar.
Hoje eu não vou conseguir fazer um encontro com vocês. Hoje à noite, tá? Não consigo fazer um encontro hoje à noite. Eu vou... Se vocês puderem avisar, mas eu vou avisar lá no grupo Cola na Videira, tá? Hoje à noite a gente não vai conseguir fazer um grupo de estudo. Olha lá, hoje terá Zoom? Não. Eu não vou conseguir, Fefe, tá? Infelizmente não. Mas Deus sabe todas as coisas. Semana que vem volta. Segunda que vem a gente tá junto, tá bom? Então hoje não vai ter, eu vou avisar lá no grupo Cola na Videira, vou mandar um áudio lá, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a semana de vocês. Fé se aprende, é por isso que nós estamos aqui. A cada dia nós queremos aprender com Jesus. Sem sistema fechado, sem burocracia, apenas Ele e nós aqui. Então se você puder levantar suas mãos, ou se você puder fechar os seus olhos, Paizinho, meu Paizinho, o nosso Paizinho. Você tem um Pai que está nos céus. Você que está no gravado aí, você tem um Pai. Talvez você não teve um Pai aqui na sua vida, na sua história, aqui na terra, mas você tem um Pai celestial que te chama de filha, que te conhece mais do que você imagina. Ele sabe das suas angústias, Ele sabe dos seus desejos, Ele sabe dos seus sonhos. E o meu pedido, Jesus, é que você faça essa conexão acontecer aqui agora. Que o religare, que a reconciliação entre nós e o Pai seja mais profunda a partir de hoje. Seja mais forte a partir de hoje. Mais profunda. Nós queremos nos reconciliar com você. Esse é o nosso pedido. Então, Jesus, esse ambiente é seu. Fica à vontade nesse meio aqui. E se você quiser curar, cura. Se você quiser libertar, liberta. Se você quiser responder, responda. Esse ambiente é seu, Jesus. Cada palavra que sai da minha boca que não seja minha, mas que seja do seu Espírito. O Espírito de Cristo está aqui nesse lugar. Não importa se está frio, se está calor, se está chovendo, se não está chovendo, se nós estamos em São Paulo, se nós não estamos em São Paulo. O Pai está on e Ele vai falar no seu coração, no meu coração e no coração da Bruna. Amém, gente? Amém. Amém. Bom dia, gente. Ó, minha mãezinha tá aí. Mãezinha tá aí também. Voltou a trabalhar, né? Tá com as crianças aí. Lugar lindo. Estamos aqui em Campos mais uma vez. Ah, você sabe. Gente, Salmo 131. Está sem som pra mim. Tá sem som mais pra alguém, não? Acho que não, hein? Amém. Tá sem som? Como é que tá aí pra vocês? Salmo 131, salmo escrito por Davi. Eis-me aqui, Abba. Ô, Paula minha. Só um pouquinho. Não. Aqui tá normal. Então acho que, Maria, entre e sai, tá? Não, obrigado. Beijo, família Carpenter. Mari, entre e sai. Sai do Fusca, entra no Fusca. Sai e volta, tá bom? Deve ser algum problema na conexão aí. Não tá com som. Acho que é melhor colocar o fone, não é? Não? Aqui tá tudo ok. Não, tá ótimo. A maioria tá falando que tá ótimo, então que tá normal. Então, vamos embora, tá? Pra quem tá ruim, entre e sai de novo, tá bom? A última disparada, o dedinho no coração, beleza? Pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. E vamos pra palavra aqui, que foi pra isso que a gente veio. Bom, o salmo é curto, o salmo tem 3 versos só, 3 versículos. E diz assim a palavra: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ah, isso é muito forte, velho. Espírito Santo, fala conosco, usa a minha boca, Espírito Santo. Seja feita a tua vontade aqui. Ô, gente, todas as vezes que você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente está no momento de estudo aqui, no Antigo Testamento, se você vê Israel, é você e eu, tá? Porque a Bíblia apresenta para nós a história da nação de Israel,
mas é a história da nação de Israel desde Abraão, o primeiro homem, né? Quando Deus escolheu, falou, Abraão, sai da sua tenda, Abraão, eu vou mudar a sua história, através de você vai nascer uma nação. A Bíblia conta no Antigo Testamento, antes de Cristo, toda a história da nação de Israel, né? Por quê? Porque Deus precisava escolher uma nação e ele tem os critérios, ele é Deus, ele escolheu esta nação, uma nação escolhida de Deus, para que Jesus pudesse nascer há 2000 anos atrás. Mas tudo que foi dito, tudo que era ensinado, todo o comportamento da nação de Israel representa a nossa vida por completo. Por completo. Então, tudo que Israel viveu, os altos e baixos, são os nossos altos e baixos. As angústias de Israel, que na verdade não é de Israel terra, é das pessoas, né? Seres humanos, ser humano é ser humano, aqui na China, em Israel, em qualquer lugar. Então nesse momento, quando você lê espere, ó Israel, no Senhor, todas as vezes que você lê algo parecido com isso no Antigo Testamento ei, Bruno, Carol Testoni, Jaque, Palominha, espere em Deus, desde agora e para sempre. Esse é um deparo que você pode fazer, tá bom? Então, e engraçado que eu tava lendo a Bíblia, eu fui tomar um café, a Bruna ficou aqui, eu fui pegar um cafezinho preto e aqui na pousada tem 2 placas ali. Aí a primeira placa que Deus falou comigo foram 2 plaquinhas. Sabe essas frases que tem? Que a gente tem em casa? Sim, como que chama isso? Motivacionais. Frases motivacionais e tudo mais. Inspiracionais. Então. Uma delas estava assim: o dia só começa depois do café. E eu já estava nesse Salmo 131 lendo. Eu já tinha colocado no meu coração o Salmo 131, quando eu acordei. E aí eu olhei aquilo e falei assim, pô, eu amo cafezinho preto. Juju sabe, a gente toma um cafezinho, toma 1, 2, 3. A gente gosta de tomar um cafezinho preto. E tem essa frase mesmo, né? O dia só começa depois do cafezinho. É ou não é? Quem gosta de café aí só sai de casa depois de tomar o café, né? E aí eu olho pro outro lado, tem uma outra placa. Como é que era? Quando você cozinha de coração... Não. Puta, agora eu vou esquecer a frase, não é possível. Não, lembra. Era da alma. Cozinhar com amor alimenta a alma. Cozinhar com amor alimenta a alma. Cara, cozinhar é fantástico, né? E quando você coloca amor na cozinha, às vezes você não sabe nem cozinhar. Mas se você colocar amor, boa intenção, ainda se você chamar o Espírito Santo na hora que você estiver fazendo um bolinho, uma comida para sua família, você vai ver como é que vai sair sua comida. Vai sair top. Agora, naquele momento, me veio assim, cara, existe algo. Deus falou comigo no meu coração. Existe apenas uma coisa que pode verdadeiramente alimentar a alma. Não é o omelete, não é os ovos, não é o pão de queijo, não é o cafezinho. É óbvio que a gente entende essa frase, né? Mas nesse salmo que a gente acabou de ler, a gente está falando de inquietação de alma, de sossego de alma e de que a alma ela se sossega, ela se cala e muitas vezes a nossa alma fica inquieta somente quando a criança vai mamar nos braços da mãe. Então a Bíblia está dizendo aqui, sobre alimento. Eu queria que você trocasse essa música daí, por favor. Pior que eu não sei qual foi. Então não põe nenhuma não, pode tirar essa daí. A Bíblia tá falando aqui sobre alimento. Amor, eu queria uma aguinha, cara. Tem uma garrafinha ali pra mim, por favor? A Bruninha vai pegar uma água aqui. Se a gente tá se adaptando aqui, a gente vai ficar, acho que até quarta aqui, tem que ficar. Então, o que acontece? Só um minutinho, tá, gente? Deus tá falando aqui com a gente, e eu amo esse salmo. Porque uma criança, quando tá com fome, ela fica muito inquieta, não fica? Eu era um cara, pergunta pra minha mãe, extremamente chorão, queria comida. Só sabia disso, Bruno? Sabia. Eu só sossegava quando minha mãe me dava comida. Isso é neném, mamadeira, leite, bate com maisena aí, bate com bolacha pro negócio ficar reforçado. Era assim. Então,
Quando uma criança tá com fome, ela fica inquieta, o bebê. Não fica? E seja por leite materno ou por leite que não é materno, se a mãe não puder dar leite, mas ela precisa do leite, ela precisa do alimento. E aí a pergunta, quando eu vi essa frase ali no café da manhã, quando eu vi essa frase de que, olha, quando você cozinha com amor, a comida vai alimentar a sua alma. Deus está falando aqui, a minha palavra alimenta a alma. E muitas vezes a gente busca matar essa fome em lugares, em coisas, em pessoas que, com a expectativa, de forma consciente ou mesmo inconsciente, de alimentar a nossa alma, e a nossa alma não fica quietada. É ou não é? Então a pergunta para nós aqui hoje, que o Espírito Santo manda dizer é: você está com fome de quê? Do que você está com fome? Por exemplo, a minha vontade, gente, quando eu acordo e vou num café da manhã desse, é detonar o café da manhã, essa é a verdade. É comer o café da manhã. Só que assim, quando eu faço isso, antes, por exemplo, de entrar em contato com o Senhor, de ler a palavra de Deus e de me alimentar com a palavra dele, atrapalha para mim, sabia? Então, muitas vezes, quando você busca se alimentar de coisas, e aí é uma avaliação que você tem que fazer com Deus. Às vezes você vai buscar se alimentar de algumas coisas que meio que você busca lá em primeiro lugar antes de buscar em Deus. Entende? Então, nesse salmo, Davi, ele tá sendo usado por Deus para nos convidar a buscar a se alimentar, buscar alimento nos braços do Senhor. Porque a mãe aqui é caracterizada como o nosso Pai que estás nos céus. Então, ela sim, Deus sim pode, de verdade, alimentar a nossa alma. E esse alimento é um alimento sólido, né? Não é um alimento real mesmo, assim, sabe? Porque muitas vezes a gente busca alimento em lugares da nossa vida que vai alimentar momentaneamente, mas depois você volta e fica com fome de novo. Agora, uma criança, quando ela amamenta um dia, 2 dias, 3 dias ou quanto tempo que a criança amamenta, Bruna? Amor, pode ser Você que vai ficar grávida. Meses, anos, depende. Depende. Mas todo dia ela amamenta ou só uma vez por semana? Não, ela tem que amamentar todo dia. Todo dia. Então essa é a primeira chave aí, anota aí, por favor. Esse alimento que Davi está falando, um alimento de alma que ele busca nos braços da mãe, ele está falando dele mesmo com o Senhor. Porque quando você se alimenta no Senhor, quando você se alimenta em Cristo, na videira, quando você se alimenta na videira, você consegue fazer a coisa mais difícil para nós seres humanos, que é esperar. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esperar. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Meditando sobre alimento, meditando sobre a palavra que Deus colocou aqui no nosso coração, a Bíblia, gente, é como se fosse a Bíblia em si, né? É como de verdade fosse um menu de um restaurante. Presta bem atenção no que eu tô querendo dizer, e eu digo isso com muito temor. Várias vezes ao dia. Isso, várias vezes ao dia. Fala, doutora Yara, Cecília, beijo no coração de vocês. E aí o que acontece? Quando você entra num restaurante com fome e você pega o cardápio, eu acho que a gente já falou isso alguma vez aqui, mas me veio muito forte isso. Quando você pega a Bíblia, quando você pega o cardápio e você olha o cardápio bonito, se você não pedir e não esperar a comida, você vai ficar com fome ou você vai ser alimentado? Fome. Com muita fome, mais fome ainda. Então eu entendo o que a gente quer dizer aqui. A Bíblia, com muito temor eu falo isso, mas é como se fosse de verdade um menu de um restaurante que você abre e você vê, cara, que da hora essas palavras, né? Nossa, que salmo lindo. Não é assim? Nossa, obrigado por mandar aquele versículo pra mim. Nossa, que lindo, que maravilhoso, que top, que fofo, que bom. É isso aí mesmo. Agora, se você não chamar o garçom, se você não pedir, eu quero isso, eu quero este aqui. Às vezes você pode até falar assim, olha, eu quero troca. A Bruna toda vez ela pede pra trocar as coisas, ela deixa o garçom até às vezes tonto, assim. A Bruna faz uns pedidos, ela quer mudar todo o prato do chefe. É engraçado isso. E aí o que acontece? Você pede, e aí depois você vai ter que fazer o quê? Esperar. Até poder vir o alimento e você ser alimentado. E é assim quando você lê qualquer coisa na Bíblia, gente.
Todas as vezes que você entender que é necessário você buscar alimentar sua alma aqui, na palavra, porque esse é o convite. Por exemplo, hoje, a gente está numa rotina totalmente diferente aqui. Eu precisei esperar. Eu poderia vir aqui e falar qualquer versículo que a gente conhece, que a gente já estudou e tudo mais. Mas eu não consigo mais. Eu preciso entrar na presença de Deus, eu preciso esperar Ele dar a palavra que eu preciso, que vocês precisam, porque Ele já sabe o que nós vamos viver aqui, o que nós já estamos vivendo. Vocês entendem? Então todas as vezes que você ler algum versículo na Bíblia, não apenas ler, mas ler, medita nele. E lembra sempre que é como você sentar num restaurante onde você abre o cardápio, você é tocado por aquele prato, tipo, esse prato vai matar minha fome, ou seja, esse versículo tá querendo matar minha fome, nossa, aqui me chamou a atenção, meus olhos estão parados aqui, eu não consigo ir mais, não consigo virar mais a folha. Quem tá entendendo comigo aqui? Eu não consigo virar mais a folha, meus olhos estão fixos nesse verso, meus olhos estão fixos nesse capítulo, ou nessa parte aqui da Bíblia. É aí que Deus quer que você espere, como você espera no restaurante, o prato ficar pronto. E vai chegar o prato delicioso para você. Eu sempre dou esse exemplo da Bruna, ela deixa eu dar esse exemplo, que é o exemplo que ela um dia, né, no início da pandemia, ela pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, deu 30 segundos pro garçom chegar com o prato. Não deu. Fechou e vazou. Eu li uma frase, aí eu lia de cima pra ver se tinha anexo, quanto que eu li. Aí eu lia de baixo pra ver se tinha. Não tinha, eu falei, não. Acabou. Não sei onde começa essa história, não vou conseguir entender, tchau. E tchau. Então, esse é um exemplo, não sei se vocês devem ter escutado aí, esse é um exemplo muito real, sabe, gente? A gente tenta ler a Bíblia pra ter nexo. E não é sobre ler a Bíblia e ter nexo ou fazer sentido pra mim. Não é isso. Não é essa avaliação minha. A avaliação que você é convidado a fazer a partir de hoje é a seguinte: Deus, o meu Pai, Jesus, revela para mim algo novo. Eu li aqui, não entendi nada. Ou li isso aqui e entendi isso. Mas fala para mim e espera o prato. Isso é como você pedir o prato e esperar o prato. E é um prato que o chefe vai fazer 1 a 1. Não é aqueles restaurantes não que nem um dia quando eu fui estudar nos Estados Unidos, uma época da minha vida, muitos anos atrás. E aí o primeiro restaurante que eu fui, eu lembro uma dificuldade de falar inglês, cara. Foi um Subway, sabe? E aí aquela correria, aquele barulho desgramado na lanchonete, e aquela fila firmada e todo mundo tinha que andar. Na hora que você chegava na frente do cara, o cara falando inglês, eu não entendendo nada, e aí você tinha que escolher rápido as coisas, e aí escolhe rápido, e aí no final de tudo o que eu queria era quente, veio frio, eu queria carne, veio frango, sei lá o que veio tudo oposto daquilo que eu imaginava, daquilo que eu tava tentando pedir. Isso foi a minha primeira experiência num restaurante fora do Brasil. E é assim com a palavra de Deus. Quando a gente busca ler e querer entender rápido, querer a resposta rápido, impede você de ser verdadeiramente amamentado pela mãe. O bebê, ele pode vir inquieto. Eu era inquieto, irmão. Chorava. Chorão. Quero fome. Se eu tivesse voz naquele momento, eu ia gritar fome. Mas na hora que a criança, ela chega perto da mãe ali e a mãe coloca ela pra amamentar, imagina a Betina, Beatriz e Davi. Fica. Ali vai ficar. Aí ela começa, mesmo que ainda chorando, né? Amamentando, que todo mundo tem um monte de mãe aqui. E aí a criança se aquieta. É ou não é? Tem hora que a mãe tem que limpar um pouquinho a boquinha, não tem? Tem ou não tem? Que sai um pouquinho de leite. Quando você termina ali, tira ali. Aí tem todo o processo de... depois tem que ter a parte mais importante, que é botar pra rotar. Isso, aí tem o processo de botar pra rotar. Você percebe que tem um enredo? Eu queria perguntar pra mamãe, é uma curiosidade minha. Quanto tempo demora uma amamentação assim? Não que seja uma regra, né? Não é sobre regra, mas mais ou menos. Quanto tempo demora? Pegou a criança cheia de fome, colocou no peito, mamou. Até terminar de arrotar. Quanto tempo? Até terminar de arrotar. Quanto tempo? Fala aí comigo, que a gente aqui, a Bruna nunca foi mãe, você sabe? Pelo que eu leio, pelo que eu ouço, dura mais ou menos 1 hora. Só que aí até botar o bebê pra dormir de novo. Quanto tempo demora esse processo? Tem alguma mãe aí que
20 a 30 minutos, Laurita? Até arrotar? Cada ceia é mais ou menos 5 a 10 minutos. 40 minutos total. Tá. E é isso aí. Então, eu vou ousar a dizer... Comigo foi assim, então aí cada caso é um caso, né? E com Deus é mesmo, até arrotar mais uns 20 minutos. Então no total dá quanto, gente? 1 hora? Olha, a doutora Yara, 40 minutos. Com arroto ou sem arroto? Os meus 40 minutos, vocês estão falando com arroto ou sem arroto? Depende da criança. Mamava 20 minutos em cada seio e depois tinha todo o ritual. Isso, garotinha. Então, 20 minutos cada seio ou 10 minutos cada seio, entendi. E depois tem um arroto. Então a gente tá falando de 1 hora. Às vezes o bebê dorme no peito, Bru. Mínimo de 40. Mínimo 40. Aí. Demora, tem que ter paciência. Isso, garotinha Tereza. Então, cara, eu creio muito nisso, gente. É isso que Deus tá querendo nos ensinar aqui nesse salmo. Quando você tá lendo aqui, você tem que perguntar, né? Cara, por que Davi trouxe, né? Por que Deus, se você crê que isso aqui é a palavra de Deus e nós cremos nisso, por que Deus está trazendo um caso simples, um caso que todo mundo conhece, porque Deus quer falar com todo mundo, então ele não fica trazendo casos específicos, ele quer falar com todo mundo. E ele trouxe o caso de uma criança, ele começa falando de alma. A fome aqui de Davi era a alma dele que não estava sossegada, ou a alma dele que vivia inquieta. Né? E o que faz uma alma não estar sossegada e não se calar ou ficar inquieta, né? Muitas vezes é o orgulho, muitas vezes é a arrogância que ele está explicando aqui, muitas vezes é a nossa busca de querer coisas grandes, de querer coisas maravilhosas demais. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 1 e 2, é isso. Você pegou ou não? Então, quando a gente fica procurando coisas grandes demais, quando a gente fica procurando coisas maravilhosas demais, quando o nosso coração começa a se encher de orgulho, quando o nosso olhar começa a ter arrogância com o vizinho, arrogância com o atendente, arrogância com algum lugar, a nossa alma inevitavelmente vai ficar inquieta. A nossa alma vai querer começar a gritar. E aí você fica todo agitado e tal. E às vezes você fica querendo tomar só um remédio achando que é ansiedade. E às vezes é só sua alma que precisa se aquietar. Não tô falando que não precisa, que não é pra tomar remédio, tá? Quem toma remédio aí, pelo amor de Deus, não sou médico. Mas você entende o que eu tô querendo dizer aqui? Então qual é a sua fome hoje? Porque dependendo de como tá a sua fome, é como tá a sua alma. E aí Davi fala, quando a nossa alma tá com fome, nós precisamos ir para os braços do Senhor. Nós precisamos ir para os braços de Deus, do nosso Pai, revelado por Cristo Jesus, como uma criança que vai mamar no peito da mãe. E ele já fala que a criança, quando ela fica desmamada, quando a criança já mamou, eu não sabia, o dia que eu li pela primeira vez, foi na pandemia, no início da pandemia, a gente estava lá na Cássia. Desmamada, o que é desmamada? Achava que é aquela criança que não mama, pelo contrário, é aquela criança que mama e terminou de mamar e ela está o quê? Sossegada, é ou não é? Então, existe um antes e um depois. Existe fome, inquietação, existe fúria da criança, minha, sua, é ou não é? Nós somos assim. Talvez você já abriu a semana dessa maneira, inquieta, mas você veio até aqui para ser aquietada por Deus, porque aqui você está recebendo alimento que vem dos céus. O maná que tá vindo dos céus, é ou não é? Então quando a criança ela entra com fome, mas quando ela mama, ela sai aquietada, como Davi fala aqui, ó. A criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Eu não vejo outro alimento capaz de alimentar a nossa alma de forma sustentável que não seja a palavra daquele que nos criou. Eu não consigo ver outra maneira. Né? E só que a gente não aprendeu isso. Então lembra sempre desses dois exemplos. Cara, uma criança, primeiro exemplo, uma criança, ela mama todo dia. Todo dia a criança tem fome. Por isso que a gente está aqui todo dia, vai fazer 400 dias. Porque Deus está querendo mostrar isso para essa geração. Ele está querendo mostrar isso para nós aqui no Cola na Videira, de que esse alimento é diário. A gente poderia não abrir a live aqui, mas Deus mandou abrir usando a boca da Bruna dia 18 de março de 2020. E vocês estão aprendendo isso daí, já aprenderam, continuam aprendendo, e nós estamos juntos aqui aprendendo lado a lado. Vocês entendem? Então, a busca de mamar, a busca dessa mama é diária. E é normal, muitas vezes, você ir
cheio de fome, né ou não é? A gente vai cheio de fome. E aí, como uma criança que amamenta, vai se aquietada, porque Deus quer alimentar a sua fome. Agora, aonde é que você busca, em primeiro lugar, matar a sua fome? Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu já acordava, já abria o WhatsApp, já começava a ver os incidentes, já começava a ver os problemas, o que aconteceu na madrugada. Eu me alimentava, sem ter tanta consciência e maturidade, direto com o trabalho. E não tem nenhum problema você fazer isso, pelo amor de Deus. Agora, a pergunta é, como é que tá a sua alma? Você é aquietado ou você, pelo contrário, fica mais inquieto ainda? Ou seja, com mais fome ainda? É ou não é? Então, às vezes, seu alimento é você acordar e fazer uma atividade física. Às vezes é você acordar e a primeira coisa você faz o quê? A primeira coisa que uma criança acorda, eu creio que se ela acorda com fome, ela quer a mama, ela quer o leite materno. Ela quer o leite daquele que proveu ela, aquele que, da onde ela nasceu. E nós nascemos de novo em Cristo Jesus, se você crê nisso. E se você nasce de novo, como a própria Bíblia diz, você recebe uma semente divina, seu DNA muda. Essa é onde Deus quer chegar com você e comigo. Nascer de novo. A gente vem falando sobre isso. Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E quando você nascer de novo, você só vai buscar o leite materno aqui, ó, na palavra. Porque eu sou o pão da vida. Jesus disse isso. Eu sou o pão da vida. Irmão, se ele é o pão, vai pra cima e come o pão, irmão. Vai pra cima que ele quer te alimentar. Agora, lembra também do segundo exemplo. Ó, chegou. Ô, Juju, parece a cadeirinha do Lotus. Ah, não é a cadeirinha do Lotus. A cadeirinha do Lotus, do salão aqui, as cadeirinhas do salão. Ó, chegou no restaurante. É o segundo exemplo. Lembra sempre da criança. Se você anotava, não você vai esquecer. E se você esquecer, aí tudo bem, esqueceu, ué. Aí depende da sua intenção e da sua fome. Chegou, sentou no restaurante. Quando você senta no restaurante, você vai pegar o cardápio e você vai abrir. Primeiro que você entrou no restaurante, pode ser até aqui o devocional, o restaurante. Você entrou aqui para ser alimentado, só para você entender. Seja bem-vindo quem tá aí pela primeira vez. No gravado também. Chegou no restaurante. Pô, parece legal aquele lugar lá que os caras falam da palavra de Deus e tal. Entrou. Beleza. Aí você tem uma Bíblia ou você vai comprar ainda. Legal. Aí você abre a Bíblia. Você abre o seu cardápio. E aí você, puta, Deus tá falando muito com você nesse Salmo 131 que você tá pedindo. Que você tá estudando aqui junto com a gente. Se você não pedir esse prato e esperar e comer e depois pagar conta, se não tiver esse caminho, se não tiver todo esse início, meio e fim, você não é alimentado verdadeiramente. Faz sentido, Bruna? Faz, às vezes você até fala pra eu escolher antes, né? A Bruna, às vezes eu tenho que falar pra pegar o cardápio do restaurante e falar, Bru, escolhe antes, porque aqui tá cheio de prato gostoso. Já vai escolhendo antes da gente chegar no restaurante, porque senão ela trava no pedido do prato. Porque aí, amor, deixa eu só fazer um complemento. Fala. Tem muito a ver como a gente age na nossa vida também, né? Sim. A gente não tem a gente às vezes tem dificuldade de escolher, porque a gente não quer abrir mão de nada também, né? Então, tipo, às vezes nosso ego, ele é tão egoísta mesmo, né? De querer tudo, de não ter paciência, de querer que seja no nosso tempo, que às vezes a gente, diante da nossa vida, a gente sai tirando para todos os lados, sem paciência, sem esperar o tempo, porque a gente quer tudo o tempo todo e aí isso também tira essa paz, né? Não é a paz que você tá falando? Sim, sim. O que você tá falando? Da alma, da inquietação. Isso gera mais inquietação. Sim. Essa nossa dificuldade de abrir mão e de entender que, por exemplo, às vezes a gente quer fazer, amor, tudo em um dia só. É igual quando a gente viaja, né? Eu e o Bruno. Mano, a gente programa os dias como se fosse dar tempo da gente fazer tudo que a gente quer naquele dia. Né? Como se a gente tivesse que viver em um dia o que a gente poderia viver em 3 dias, em uma semana. Sim. E isso gera muita inquietação, a nossa ansiedade, nossa sede de ter que fazer tudo e rápido e querer fazer tudo e querer desfrutar tudo e não abrir mão de nada, né? Então acho que a gente tem que olhar pra isso também, né? Sim. A gente vai ter que abrir mão de coisas, não vai dar pra estar em todos os lugares o tempo todo.
E a vida é essa. Qual que é a proposta de Deus aqui? O João Lucas, um beijo no seu coração, viu? Um beijo do tio e da tia aqui. Uma criança no nosso meio. João, lindo. Manda um beijo pro João Lucas. João Lucas. Olha só, quando a gente lê essa palavra aqui, o que uma criança... O que faz com que essa criança, esse bebê, seu filho quando era criança, João Lucas quando era criança, o que satisfaz essa criança? Você tá falando da busca de fazer várias coisas e aí fica inquieto ao mesmo tempo. O que satisfaz uma criança? Brincar. Não, o bebê, Bru. O bebê. O leite. Nasceu o bebê. O leite. Então Deus está falando assim, gente, quem participou do estudo do ego transformado vai lembrar. O ego, Bru, de acordo com o Tim Keller lá no livro que a gente leu, é como se fosse um espaço. Todo mundo tem ego. Todo mundo tem ego. Todo mundo. É um espaço, como se fosse um músculo que nós temos aqui dentro da gente, né? Como se fosse um músculo, um espaço que ele naturalmente ele é vazio. E a gente fica, nós seres humanos, tentando alimentar ele de diversas maneiras e sempre fica inquieto, nunca é sustentável. Esse espaço sempre, a gente tenta preencher com trabalho, a gente tenta preencher com busca de aprovação, a gente tenta preencher com sucesso, com status, com poder, com dinheiro, com sexo, com o que você imaginar. A gente tenta preencher, só que esse espaço ele nunca é preenchido. E aí Deus falou muito forte no nosso coração em uma das aulas. O Espírito Santo falou assim, porque esse espaço somente um pode preencher. Esse leite materno que vai satisfazer vocês não se compra em qualquer lugar. Só existe um que pode te dar esse verdadeiro alimento. Eu não posso deixar de dizer isso. Agora, a gente tem que respeitar o tempo de cada pessoa, porque é uma conclusão que Deus coloca em você e em mim. É Deus que faz isso. Não é eu que cheguei a essa conclusão. Ele se apresentou para mim. Ele nos escolheu aqui. Vocês entendem? Então não julgue quem não conhece esse alimento. Mas peça a Deus para que através da sua vida, essas pessoas que você ama, as pessoas ao seu lado, possam conhecer esse alimento. Então quando Deus traz o leite materno aqui, Ele está falando, gente, eu estou falando de um alimento único. Eu não estou falando aqui de sopa de beterraba, eu não estou falando aqui de sopa de pinhão, eu não estou falando aqui de sopa de abóbora, eu não estou falando aqui de nenhum outro alimento que não seja o único que a criança precisa, pode e que aquieta ela nos meus braços, que é o leite materno, que é a palavra de Deus. Então, o convite hoje é que você verdadeiramente possa ser aquietado nessa palavra, que você possa meditar e refletir na sua vida, desde o seu acordar, aonde é que você busca se alimentar? Se acorda e se alimenta em problema, se acorda e se alimenta em Instagram, já se comparando com outras pessoas, se acorda se alimentando de quê? Do seu marido, dos seus filhos? Do que você se acorda e se alimenta onde? O convite é que você se alimente nesse leite materno como uma criança que acorda e só quer uma coisa, exclusivamente uma coisa. Eu quero o peito da minha mãe para eu tomar o meu leite e matar minha fome. É isso que a criança quer. A única coisa que a criança quer é isso. O leite materno da mãe. E Deus está chamando essa geração para falar assim, o meu alimento é como esse leite materno. Satisfaz a sua alma, Bruno. A sua alma, Bruna. A alma de cada ser humano que está aqui. A alma de todos aqui dessa pousada. Deus sabe por que nós viemos parar aqui. E eu não tenho todas as respostas, e nem tenho. Mas eu creio que... Pode contar. Pode contar. Eu creio que Deus tem planos. Vamos contar. É simples. A gente tava querendo já passar uns dias fora de São Paulo, né? E eu tava pesquisando, eu sou meio chata pra procurar lugar. E eu tava pesquisando, um tempão pesquisando até eu achar um que eu fale, amor, é aqui. Só que, cara, eu não tava conseguindo pesquisar direito, porque a gente tava numa semana super atarefada, e eu falei, poxa, a gente não vai conseguir viajar porque eu não achei um lugar. E a gente tava pesquisando uma pousada aqui em Campos, né? Porque a gente queria vir pra cá de novo. E aí, uma pessoa mandou uma mensagem no meu Insta, me convidando para fazer um trabalho, um podcast, uma gravação aqui, algumas coisas, uns trabalhos aqui. Em Campos,
E aí a gente veio, a gente vai fazer esse trabalho aqui na pousada, então. E aí ele convidou a gente pra ficar aqui na pousada. Então, nesse momento, foi logo depois do perfume, né, amor? Foi. Eu falei, gente, Bruno, que lindo, né? Assim, quanto que Deus sabe o que a gente quer, sabe, conhece o nosso coração. E ele realiza os nossos sonhos do jeitinho dele, né? Não foi à toa que eu não achei nenhuma pousada, que eu não fechei antes. Chegou assim, sabe? Eu era uma pessoa que acho que conheceu de alguma forma o meu trabalho, faz algumas parcerias e fez esse convite pra gente estar aqui. Então, é outro testemunho, né? Que entrou lá no nosso potinho de bênção junto com o perfume da Monique. Né? Deus é pai. Deus é pai. E o pai gosta de dar presente pro filho. Deus ele faz isso. Então, é por isso que uma grande chave que ele quer nos ensinar, e a cada dia ele ensina, é a gente confiar nele. Espere em Deus. Quando você se alimenta dessa palavra, espere em Deus desde agora e para sempre. Agora, esse alimento é diário. Esse alimento não é uma vez só que me satisfaz e aí eu vivo a minha vida doidado. Não, porque eu vou voltar a ter fome. E eu vou voltar a buscar esse alimento em outros lugares que não seja nesse leite materno, na palavra. Então, mesmo estando colado na videira, todos os dias a gente tem fome, mas que bom, porque todos os dias nós recebemos esse alimento que vem da videira. E esse alimento de verdade, só que chegou a hora de você comer ele. Esse é o alimento que você precisa experimentar. E quando você experimenta esse alimento, você vai chegar a essa conclusão. Porque a gente não pode dizer pro outro, sendo que o outro não experimentou. É como você tá no restaurante. Eu vou falar que aquele prato ali, aquele carbonara, aquele macarrão gostoso é bom. Mas se você não comeu, você vai falar assim, ah, legal. Foi bom, Bruno? Foi top. Show. Nossa, é uma delícia aquele prato. Legal. Mas se você não comer esse prato, você não vai conseguir chegar à mesma conclusão. Ou você vai chegar à conclusão e falar assim, é ruim, mas esse daqui não tem como você falar que esse alimento é ruim. Porém, você precisa chamar ele e experimentar esse alimento. Amém, gente? Essa é a palavra que a gente queria compartilhar com vocês. Essa palavra que Jesus tocou no meu coração. Lembra sempre que Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Pão é aquele é o básico ali do café da manhã, vamos dizer assim, de uma forma geral, do mundo inteiro, né? Ele é o pão da vida. Então, todas as vezes que você estiver inquieto, vai nesse Salmo 131, vai para a palavra e lembra sempre, pergunta, chama o garçom. O garçom é o Espírito Santo. Chama, Espírito Santo, eu quero aprender algo novo aqui, eu quero ser alimentado na minha alma. Eu quero sair daqui alimentado. E aí você faz o seu dia acontecer. Você toma suas decisões, você conversa melhor, você consegue ter mais clareza das coisas que você precisa fazer. Você se compara menos. Você não deixa que nada abale ali as suas emoções. Porque você está alimentado na sua alma. Essa é a palavra de Deus. Amém, gente? Que Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai encerrar aqui. Queria fazer uma oração com vocês. E hoje não vai ter o encontro. Não vou conseguir fazer o encontro com vocês hoje. A gente se vê na próxima segunda. Eu vou avisar lá no grupo Cola na Videira, tá? A gente não vai conseguir. A gente tá fora aqui de São Paulo. E muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E eu quero agradecer aqui a Jesus por esse alimento. Por mais um alimento na nossa alma aqui em família. Você não tem noção do quanto que Deus fica feliz, o quanto que os céus está em festa em ver a gente reunido aqui mais uma vez. É como se fosse o primeiro dia, meu Pai. E eu quero pedir no seu nome, Jesus, que cada família que está aqui, cada pessoa, cada criança, cada mulher, cada homem, seja verdadeiramente alimentado na sua alma. Saia daqui hoje, em nome de Jesus, alimentado na sua alma. E que seu dia, que a sua semana possa ser a melhor semana da sua vida, que você possa viver coisas novas, que você possa ter sabedoria, que você possa viver, andar aquietada e não gritando, agitada, estressada. Não, porque esse alimento é como uma criança desmamada, que até dorme. Alguém disse aí que até dorme. A criança tá mamando e às vezes até dorme. Shhh, quietinha. Tava agitada, mas ficou quieta.
Pode cair a casa, mas tá dormindo, tá alimentado. Não, mas será que ela não vai acordar? Não, tá alimentado, vai acordar daqui a pouco. Você entendeu, gente? Isso é bom demais. Eu não vejo coisa mais gostosa que isso. Amém? Deus abençoe você e sua casa, tá? Um beijo, João Lucas, do tio. Um beijo, Mário. Um beijo, Rafa Casimiro. Carol Testoni, bora palestra. Avante. Palominha, Juju Correale, Lumayuma, Monique e família Carpenter. Que Deus abençoe o dia de vocês abundantemente, porque a vida que Jesus promete, ela é uma vida abundante. Ele disse isso. Vida abundante eu vos dou. Oh, Espírito Santo, revela. Mostra aí pro outro lado, Espírito Santo. Você que está no gravado aí também, viu? Você aí também. Receba esse alimento, que alimenta a sua alma. Tá bom, gente? É muito louco. Um beijo, Boi. Um beijo, Lu. Um beijo, Ju. Tamo junto. Colhado na videira. Boa semana para todos, tá? Deus abençoe.